E aí, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um dia de leitura do nosso plano de leitura anual da Bíblia. Meu nome é Francisco Henrique e nós hoje vamos ler do capítulo 1 ao capítulo 4 do livro de Apocalipse. Nós hoje estamos fazendo 351 dias, tá bom? Que começa o nosso plano. E também é o nosso primeiro dia do nosso último livro do nosso plano de leitura anual. Meus irmãos, é com um grande prazer que estou lendo este livro, tá bom? Foram 350 dias de muito sofrimento. Porque conhecer a Deus, geralmente, na maioria das vezes, causa um pouquinho de sofrimento na gente. A gente é confrontado bastante com a palavra dele, e isso é muito bom, isso é excelente. A gente aprende muito, tá bom? E a gente vai sendo moldado, transformado cada vez mais da maneira que o Senhor quer moldar a gente, né? Quer ser cada vez mais parecido com Ele, certo? Então foi muito bom. Isso além do cansaço, além da exaustão, não de ler a Bíblia, mas, enfim, dia todo cansativo, a gente vai lá, pega, tira um tempo para o Senhor. Isso é algo maravilhoso, tá bom? Então, desde já eu oro pedindo e agradecendo, né, pela vida de cada um de vocês e pela minha vida também. Então, vamos orar para a gente iniciar a nossa leitura diária. Senhor Deus e Eterno Pai, mais uma vez te louvamos, te agradecemos pelo privilégio que nos concede de poder ler a Tua Palavra. Meu Senhor, muito obrigado pela vida de cada um como que eu posso dizer, que decidiu entregar um pouquinho de seu tempo, separou um tempo ali para o Senhor, que sacrificou o seu sono, o seu descanso, talvez até mesmo um momento ali de entretenimento, de lazer, para que pudesse estar honrando o Senhor, para que pudesse estar conhecendo cada vez mais o Senhor, para que a gente pudesse agradá-lo no nosso viver e na nossa vida por completo. Que o Senhor vai abençoar cada um desses que deixou de abrir mão de si mesmo para que pudesse conhecer mais o Senhor, tá bom? Que o Senhor vai abençoar, dando cada vez mais tempo, sabedoria e graça e força para poder ler, tirar um tempo aí para as Sagradas Escrituras, tá bom? Em nome de Jesus, nos fortalece também, nos dando graça e sabedoria para continuar firmes aí. Um ano está terminando, mas temos a maioria tem vários anos aí pela frente para percorrer e conhecer cada vez mais o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Uma das orações mais longas do canal, mas a gente está aí, do nosso plano, melhor dizendo, né? Das orações mais longas do plano, mas um especial exige uma oração mais longa. O título aqui do capítulo 1 de Apocalipse é Prólogo, certo? Versículo 1 do capítulo 1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar a seus servos os acontecimentos que ocorrerão em breve. Ele enviou um anjo para apresentá-la a seu servo João, que relatou fielmente tudo o que viu. Este é seu relato da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Feliz é aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes são aqueles que ouvem sua mensagem e obedecem ao que ela diz, pois o tempo está próximo. Olha aí, meus irmãos, o versículo 3 já é entregando uma palavra de profecia, uma profecia de bênção aí, né? Para quem tinha medo de ler Apocalipse, ó, você estava perdendo uma bênção muito grande aí, ó. Então vamos lá, versículo 4, capítulo 1. Saudações de João às 7 igrejas. Versículo 4. Eu, João, escrevo às 7 igrejas na província da Ásia. Graça e paz a vocês da parte daquele que é, que era e que ainda virá, dos 7 Espíritos que estão diante de seu trono e de Jesus Cristo. Ele é a testemunha fiel destas coisas, o primeiro a ressuscitar dos mortos e o governante de todos os reis da terra. Toda glória seja aquele que nos ama e nos libertou. Toda a glória seja àquele que nos ama e nos libertou de nossos pecados por meio de seu sangue. Ele fez de nós um reino de sacerdotes para Deus seu Pai. A ele sejam a glória e o poder para todo sempre. Amém. Vejam, ele vem com as nuvens do céu, e todos o verão, até mesmo aqueles que o transpassaram. E todas as nações da terra se lamentarão por causa dele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus. Eu sou aquele que é, que era e que ainda virá,
o Todo-Poderoso. Agora a gente vai para o versículo 9, que tem o título A Visão do Filho do Homem. Versículo 9. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança para a qual Jesus nos chama, estava exilado na ilha de Patmos por pregar a palavra de Deus e testemunhar a respeito de Jesus. Era o dia do Senhor e me vi tomado pelo Espírito. De repente ouvi atrás de mim uma forte voz, como um toque de trombeta. E a voz dizia: escreva num livro tudo o que você vê e envie-o às 7 igrejas nas cidades de Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Quando me voltei para ver com quem falava, quem falava comigo, isso mesmo, quando me voltei para ver quem falava comigo, vi 7 candelabros de ouro, e em pé entre eles havia alguém semelhante ao Filho do Homem. Este vestia um manto comprido, com uma faixa de ouro sobre o peito. A cabeça e os cabelos eram brancos como a lã e a neve, e os olhos como chamas de fogo. Os pés eram como bronze polido, refinado numa fornalha, e a voz ressoava como fortes ondas do mar. Na mão direita tinha 7 estrelas, e de sua boca saía uma espada afiada dos 2 lados. A face brilhava como o sol em todo o seu esplendor. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Ele, porém, colocou a mão direita sobre mim e disse: não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive. Estive morto, mas agora vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do mundo dos mortos. Portanto, escreva o que viu, tanto as coisas que estão acontecendo agora, como as coisas que acontecerão depois. Este é o significado. Vou repetir o versículo 19. Portanto, escreva o que viu, tanto as coisas que estão acontecendo agora, como as que acontecerão depois. Este é o significado do mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita, e dos 7 candelabros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Agora, meus irmãos, vamos para o capítulo 2, que tem o título Mensagem à Igreja em Éfeso. Versículo 1 do capítulo 2. Escreva esta carta ao anjo da igreja em Éfeso. Esta é a mensagem daquele que segura na mão direita as 7 estrelas, daquele que anda sobre os 7 candelabros de ouro. Sei de tudo o que você faz. Vi seu trabalho árduo e sua perseverança, e sei que não tolera os perversos. Examinou as pretensões dos que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que são mentirosos. Sofreu por meu nome com paciência sem desistir. Contudo, tenho contra você uma queixa. Você abandonou o amor que tinha no princípio. Veja até onde você caiu. Arrependa-se e volte a praticar as boas obras arrependa-se e volte a praticar as obras que no início praticava. Do contrário, virei até você e tirarei seu candelabro de seu lugar entre as igrejas. Mas há isto a seu favor. Você odeia as obras dos nicolaítas, como eu também odeio. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vitorioso darei o fruto da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Agora nós vamos para o versículo 8, que tem o título Mensagem à Igreja em Esmirna. Esmirna. Meu Deus do céu, misericórdia. Versículo 8. Escreva esta carta ao anjo da igreja em Esmirna. Esta é a mensagem daquele que é o primeiro e o último, que esteve morto, mas agora vive. Conheço suas aflições e sua pobreza, mas você é rico. Sei da blasfêmia dos que se opõem a você. Eles se dizem judeus, mas não são, pois a sinagoga deles pertence a Satanás. Não tenha medo do que está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão, a fim de prová-los, e terão aflições por 10 dias. Mas, se você permanecer fiel, mesmo diante da morte, eu lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem for vitorioso não sofrerá o dano da segunda morte.
Meus irmãos, agora a gente vai para o versículo 12, que tem o título Mensagem à Igreja em Pérgamo. Versículo 12. Escreva esta carta ao anjo da igreja em Pérgamo. Esta é a mensagem daquele que tem a espada afiada dos dois lados. Conheço o lugar onde você vive, a cidade onde está... Perdão, vou reiniciar o versículo 13. Conheço o lugar onde você vive, a cidade onde está o trono de Satanás. Ainda assim, você permanece leal a meu nome. Recusou-se a negar sua fé em mim, até mesmo quando Antipas, minha testemunha fiel, foi morto onde vocês vivem, o lugar de habitação de Satanás. Meu Deus do céu. Contudo, tenho contra você algumas queixas. Você tolera em seu meio pessoas cujo ensino é semelhante ao de Balaão, que mostrou a Balaque como fazer o povo de Israel tropeçar. Ele os instigou a comer alimentos oferecidos a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, há entre vocês alguns que seguem o ensino dos nicolaítas. Portanto, arrependam-se, ou virei subitamente até você e lutarei contra eles com a espada de minha boca. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vitorioso, darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca, e nela estará gravado ao vitorioso darei o maná escondido. Também darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca, e nela estará gravado um nome novo, que ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. Agora nós vamos para o versículo 18, que tem um título Mensagem à Igreja em Tiatira. Versículo 18 do capítulo 2. Escreva esta carta ao anjo da igreja em Tiatira. Esta é a mensagem do Filho de Deus, cujos olhos são como chamas de fogo e cujos pés são como bronze polido. Sei de tudo que você faz. Vive seu amor, sua fé, seu serviço e sua perseverança. E observei como você tem crescido em todas essas coisas. Contudo, tenho contra você uma queixa. Você tem permitido que essa mulher, Jezabel, que se diz profetiza, faça meus servos se desviarem. Ela os ensina a cometer imoralidade sexual e a comer alimentos oferecidos a ídolos. Dei a ela tempo para que se arrependesse, mas não quer se arrepender de sua imoralidade. Portanto, eu a lançarei doente numa cama, e aqueles que cometerem adultério com ela sofrerão terrivelmente, a menos que se arrependam e abandonem a prática de tais atos. Matarei seus filhos, e então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mente e coração. Darei a cada um de vocês aquilo que seus atos merecem. Tenho também uma mensagem para o restante de vocês em Tiatira, que não seguiram esse falso ensino, as verdades mais profundas, como eles dizem, e que na realidade vem de Satanás. Não lhes pedirei coisa alguma, senão que se apeguem firmemente ao que já não lhes pedirei coisa alguma, senão que se apeguem firmemente ao que já têm, até que eu venha. Ao vitorioso que me obedecer até o fim, eu darei a autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como vasos de barro. Ele terá a mesma autoridade que recebi de meu Pai, e também lhe darei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Agora nós vamos para o capítulo 3, que tem o título Mensagem à Igreja em Sardes. Versículo 1 do capítulo 3. Escreva esta carta ao anjo da igreja de Sardes. Esta é a mensagem daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Sei de tudo o que você faz. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Desperte, fortaleça o pouco que resta, pois até mesmo isto, fortaleça o pouco que resta, pois até mesmo isso está quase morto. Vejo que suas ações não atendem aos requisitos de meu Deus.
Lembre-se do que ouviu e no que acreditou no princípio. Agarre-se a isso com firmeza. Arrependa-se. Se não despertar, virei subitamente até você como um ladrão. Há alguns em Sardes, no entanto, que não mancharam suas roupas com o mal. Eles andaram comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vitorioso será vestido de branco. Jamais apagarei seu nome do livro da vida e jamais apagarei seu nome do livro da vida e confirmarei diante de meu Pai e de seus anjos que ele me pertence. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Agora, meus irmãos, vamos para o versículo 7, tá bom? Que tem o título Mensagem à Igreja em Filadélfia. Versículo 7 do capítulo 3. Escreva esta carta ao anjo da igreja de Filadélfia. Esta é a mensagem daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar. O que ele fecha, ninguém pode abrir. Sei de tudo que você faz. Abri para você uma porta que ninguém pode fechar. Você tem pouca força, mas ainda assim obedeceu a minha palavra e não negou meu nome. Veja, obrigarei aqueles que pertencem à sinagoga de Satanás, os mentirosos que se dizem judeus, mas não são, a virem, prostrar-se a seus pés e reconhecerem que amo você. Porque obedeceu a minha ordem para perseverar, eu o protegerei do grande tempo de provação que virá sobre todo o mundo, para pôr à prova os habitantes da terra. Venha em breve, apegue-se ao que você tem, para que ninguém tome sua coroa. O vitorioso se tornará a coluna do templo de meu Deus, de onde jamais sairá. Escrevi nele o nome de meu Deus, e ele será cidadão da cidade de meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, da parte de meu Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Agora a gente vai, meus irmãos, para o versículo 14, que tem um título Mensagem à Igreja em Laodiceia. Versículo 14 do capítulo 3. Escreva esta carta ao anjo da igreja em Laodiceia. Esta é a mensagem daquele que é o Amém, testemunha fiel e verdadeira, a origem da criação de Deus. Sei de tudo que você faz. Você não é frio nem quente. Desejaria que fosse um ou outro. Mas porque é como água morna, nem quente nem fria, eu vomitarei da minha boca. Você diz, sou rico e próspero, não preciso de coisa alguma. E não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e está nu. Eu o aconselho a comprar de mim ouro purificado pelo fogo, e então será rico. Compre também roupas brancas para que não se envergonhe de sua nudez, e colírio para aplicar nos olhos, a fim de enxergar. Eu corrijo e disciplino aquele que amo. Por isso, seja zeloso e arrependa-se. Preste atenção, estou à porta e bato. Se você ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei e juntos faremos uma refeição como amigos. O vitorioso se sentará comigo em meu trono, assim como eu fui vitorioso e me sentei com meu Pai em seu trono. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Agora nós vamos para o capítulo 4, que tem o título Adoração no Céu. Versículo 1 do capítulo 4. Então, quando olhei, vi uma porta aberta no céu. E a mesma voz que eu tinha ouvido antes falou comigo como um toque de trombeta. A voz disse, suba para cá, e eu lhe mostrarei o que acontecerá depois destas coisas. E no mesmo instante, fui tomado pelo Espírito, e vi um trono no céu, e alguém sentado nele. Aquele que estava sentado no trono brilhava como pedras preciosas, como jaspe e sardônio. Isso mesmo, acho que é. Como jaspe e sardônio. Um arco-íris com brilho semelhante ao da esmeralda circundava seu trono. Ao redor do trono havia 24 tronos, nos quais estavam sentados 24 anciãos.
Estavam todos vestidos de branco e usando coroas de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos, estrondos e trovões, e na frente dele havia 7 tochas com chamas ardentes, que são os 7 Espíritos de Deus. Diante do trono havia algo como um mar de vidro, cintilante como um cristal. No centro e ao redor do trono havia 4 seres vivos, cada um coberto de olhos na frente e atrás. O primeiro deles era semelhante a um leão, o segundo semelhante a um boi, o terceiro tinha rosto de homem, e o quarto era como uma águia em voo. Cada um dos seres vivos tinha 6 asas, inteiramente cobertas de olhos, por dentro e por fora. Dia e noite repetem sem parar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que ainda virá. Cada vez que os seres vivos dão glória, honra e graças ao que está sentado no trono, aquele que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostram e adoram o que está sentado no trono, aquele que vive para todo sempre. Colocam suas coroas diante do trono e dizem: Tu és digno, ó Senhor. Tu és digno, ó Senhor e nosso Deus, de receber glória, honra e poder, pois criaste todas as coisas, e elas existem porque as criaste segundo a tua vontade. Amém, meus irmãos. No versículo 11 aqui do capítulo 4, nós terminamos a nossa leitura diária de hoje, tá bom? E como sempre, eu venho pedir para que o Senhor venha abençoar a vida de vocês e abençoar a minha vida também, tá bom? Que a gente venha agradecer a Deus por cada oportunidade que Ele nos concede estar aqui diante da palavra dEle, para que a gente possa ter conhecimento cada vez mais profundo dEle, tá bom? Tchau, valeu, Pai Senhor, e até amanhã, se assim se permitir.